processuais relativo ao sistema de computadores, vamos dar início à 26ª sessão ordinária da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no dia 23 de julho de 2025. Presentes pela ordem decrescente de antiguidade, o excelentíssimo senhor desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, o excelentíssimo senhor desembargador Emanuel Leite Albuquerque, o desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, que preside esta Câmara, o desembargador Carlos Augusto Nunes Correia e o eminente juiz convocado, o doutor Everardo Matos Pirma, convocado durante as férias da desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara. Eu cumprimento também a doutora Ifana Paulo Leal, representante do Ministério Público, e a doutora Silvia Costa, representante da Defensoria Pública. Nossos cumprimentos, presidente. Obrigado, doutora Silvia. Cumprimento também os senhores advogados e advogadas que se fazem presentes a mais esta sessão de julgamentos da Primeira Câmara de Direito Privado, como também os diretos servidores do Tribunal de Justiça que se encontram nesta sessão de julgamentos. Em primeiro lugar, eu adianto que os processos retirados de mesa ou de pauta se encontram relacionados numa lista que consta da tribuna dos advogados. Além disso, todos eles são objeto de comunicação por e-mail aos respectivos advogados interessados. Nesse momento, eu submeto a deliberação do colegiado a ato da sessão anterior. Pela aprovação. Pela aprovação do presidente. Aprovada, a secretaria anota, eu agradeço. E inicio chamando os processos referentes a pedidos de preferência na ordem. Em primeiro lugar, o número 7 da pauta são embargos de declaração civil. O resultado é embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não provido. Número 8 da pauta, também embargos de declaração. O resultado é o seguinte: relativo ao desembargador Leite Albuquerque, embargos conhecidos e não providos. Número 15 é um agravo de instrumento, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O resultado é agravo de instrumento conhecido e não provido. Número 16 é uma apelação civil, também da minha relatoria. E o resultado é o seguinte: apelação conhecida e não provida. O número 17 da pauta é uma apelação civil, o número é 020-6492-39 de 2024. De minha relatoria, e especificamente este processo, cuja preferência foi requerida pela Defensoria Pública, eu adianto que o retirei de pauta. O número 18 da pauta é uma apelação civil de minha relatoria, desembargador José Ricardo da Patrocínio, e o resultado é apelação conhecida e não provida. O número 19 também é uma apelação civil de minha relatoria. O resultado é o seguinte: apelação conhecida e não provida. O número 20 é um agravo de instrumento, também da relatoria do desembargador José Ricardo da Patrocínio, cujo resultado é o seguinte: agravo de instrumento conhecido e não provido. O número 21 da pauta é uma apelação civil, também de minha relatoria, do desembargador José Ricardo, cujo resultado é apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. A apelação civil número 32 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Abelardo Benevides, o resultado é o seguinte: apelação conhecida e não provida, no centro do voto relator. O número 119 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Nunes Correia, tem o seguinte resultado: apelação conhecida e provida, centro do voto relator. Com isso, encerramos os pedidos
pedidos de preferência, passando de imediato aos pedidos de sustentação oral. Tem nenhuma data sessão. Tá. Então, em primeiro lugar, a apelação civil número 39 da pauta do PJE é da relatoria do desembargador apelado Benevides Moraes, apelante Wesley Pinheiro Mouros de Lima e a advogada Ana Patrícia Silva, constituída na OAB Federal 44.027, para sua requerer sustentação oral pelo apelante. O pagador apelado Benevides, salvo engano, esse aqui é aquela questão da bomba de insulina. Consideração no voto fundamenta no sentido de que houve a superação do entendimento anterior pelo STJ. Exatamente. E ele já está votado, né? No provisório do PJE, de forma unânime, não é isso? Isso. Você vê que está olhando um a um aqui do sujeito. A minuta aqui. Olhar aqui. Parcial provimento. Parcial provimento no sentido de afastar o dano moral. Afastar aquele dano moral. Mas concedendo a bomba de sucúmbia, é isso que o dado da Vossa Excelência se dispensa com a própria sustentação oral. Com certeza, eu gostaria de agradecer a sensibilidade, todas as vossas excelências, especialmente a doutora Abelardo Benevides, agradeço muito. Excelência, boa tarde. Boa tarde. A doutora dispensa tanto a leitura do relatório como a própria sustentação oral e eu anuncio o resultado do julgamento, que é a apelação conhecida e parcialmente provida no termos do voto do relator, desembargador apelado Benevides. E eu apresento o desembargador apelado com o voto da Vossa Excelência a marcantemente uma superação do entendimento pela própria Câmara. E eu me recordo de umas sessões anteriores, não no qual eu trouxe o julgamento, mas era um agravo de fundamento, já que nós estamos Só instante de agravo. Era só instante de agravo, e aqui nós estamos numa condição exauriente, que é um julgamento de uma apelação civil. Pacificado o entendimento na audiência desta Câmara. Perfeitamente. Vou chamar a julgamento apelação civil número 22 da pauta do SAI. Apelante imobiliária J. Carvalho, apelado Jerônimo Gomes Bastos e outro. Relatoria do desembargador Gomes Correia e requereu sustentação oral o advogado José Wagner de Oliveira Braga, inscrito na OAB Ceará, sob o número 9552. O José Wagner de Oliveira Braga se encontra presente? Não se encontra presente. E aguardar o dia a substituição. O advogado, a secretaria informa que ele foi instado a juntar um subestabelecimento e indicar a parte em favor de quem faria a sustentação oral. Mas, no entanto, ele nem junto ao estabelecimento, nem indicou a quem estaria habilitado para realizar a sustentação oral. Mas, de qualquer modo, eu estou chamando o José Wagner de Oliveira Braga, inscrito na OAB Ceará, sob o número 9552, para realizar a sustentação oral requerida, e, no entanto, não está presente, de maneira que anuncio de logo o resultado do julgamento, que assim como unânime no sistema de votação SAI, que é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação. Julgamento encerrado. Na sequência, chama julgamento a apelação civil número 38 da pauta do PJE. Relatoria do desembargador apelado Benevides. Apelante Prêmio Imobiliária de Participações Limitada e apelada Estratégia Single Name NPL, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, Responsabilidade Limitada. Pela apelante Prêmio, requeriu sustentação oral ao advogado Dom Alberto Matias Costa Filho, o OAB Ceará, número 36, São Paulo, 375.628,
E pelo apelado, o doutor Davi Ferreira Frota se encontra também presente. Eu indago a ambos os advogados se dispensam a leitura do relatório. A secretaria anota, eu agradeço, e são duas sustentações orais por ambas as partes, é isso? Tanto pelo apelante como o apelado, e eu concedo. Pode ficar tranquilo. Concedo um prazo de até 15 minutos para o advogado João Alberto Matias Costa Filho realizar a sustentação oral pelo apelante. Prêmio imobiliário e participação limitada. Por favor, doutor. Até 15 minutos. Obrigado. Eminentes trabalhadores, eminente relator, boa tarde. Eu estou aqui para sustentar oralmente os interesses da Câmara de Prêmio Imobiliário e eu buscarei ser bastante breve. Aí focar nos pontos que merecem bastante atenção antes de ser justamente 20, certo? A questão central que é tratada nessa apelação, nesse processo, nós estamos falando de complexidades jurídicas abstratas. Nós estamos falando de uma questão fundamental para a segurança política, do ordenamento jurídico. Ou seja, pode o judiciário desconsiderar uma garantia, uma alienação fiduciária legalmente constituída, registrada e precisada, com base em meras presunções, sem a devida comprovação? A resposta é categoricamente não. A cronologia dos fatos, certo, que embasam tanto a ação quanto a apelação, ela é incontestável. O relacionamento entre as partes, prêmio, né, e a executada principal Araras, ela tem início em 2012, com operações de crédito realizadas pela Prêmio Securitizadora e pela Prêmio Fundo de Investimentos. Em abril de 2020, é formalizada a primeira alienação fiduciária. E aqui vai um ponto. Né? Lembrando, a Prêmio Imobiliária, ela funciona quase como um agente de garantias. Ela é uma empresa vinculada à Prêmio Securitizadora e ao Prêmio Fundo de Investimento, que recebe a garantia de alienação fiduciária, né, nas operações de cessão de crédito que essas empresas realizam com os seus cedentes, né, com os seus clientes. Então, em abril de 2020, é formalizada a alienação fiduciária. Em outubro, é registrado na matrícula dos imóveis. Enquanto que o ajuizamento da execução do Santander apenas ocorre em novembro de 2020. Ou seja, a garantia fiduciária que foi constituída antecede a execução em 7 meses. Ou seja, não há como se falar de garantia constituída 7 meses de anterioridade, se falar na existência de fato a execução. A jurisprudência do STJ, né, através do TBPX 270, da súmula 275, ela é cristalina, deve ser seguida por esse grupo. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Nosso ordenamento, isso é questão secular e fundamental do direito civil brasileiro, a boa-fé se presume. A má-fé precisa ser provada. Mas não foi o que aconteceu nesse caso. Nesse caso, o juiz de primeiro grau entendeu, pelo fato de haver uma sócia comum entre as empresas, sendo que esta sócia comum, na Prêmio Imobiliária, ela não era administradora, ela possui apenas 1% do capital social, e isso porque na época da constituição da empresa, a quantidade de sócios era fundamental, era obrigatória. Certo? Os sócios são casados sob o regime de separação total de bens, e esses bens estavam com as suas garantias constituídas dentro da imobiliária. Novamente, a imobiliária funcionando enquanto um agente de garantia de operações de crédito existiam entre ambas as partes desde o ano de 2012. Todo o lastro documental das operações de crédito foi apostado aos autos, demonstrando não só a existência de dívida, como
relacionamento longo e duradouro entre as partes, a dívida acumulada, os instrumentos que foram realizados para a constituição das garantias e os devidos registros. Certo? Pegar e permitir que a alienação fiduciária seja desconstituída pela simples existência de uma sócia comum. Sócia essas têm poder gerencial sem poder administrativo, com 1% do capital social. Permitir que isso seja fundamento suficiente para a desconstituição de uma alienação fiduciária que foi realizada com 7 meses de antecedência, publicizada, registrada, vulnera sobremaneira não só o Instituto das Garantias, como coloca em risco todo o nosso sistema de crédito, todo o sistema de garantias que se opera hoje no Brasil. Certo? Novamente, excelências, eu ressalto, a boa-fé do nosso ordenamento ela é presumida, enquanto a má-fé ela é provada. A simples existência de um sócio comum, sendo sócio minoritário de 1%, casado com o dono da empresa, casada com o dono da empresa, sob regime de separação total de bens, não pode ser argumento único hábil a autorizar a anulação de alienações constituídas antes mesmo da existência de qualquer processo. Por tudo que eu aqui expus, excelências, eu rogo que a apelação seja julgada, no caso, né, as ocasiões, a apelação seja julgada totalmente procedente, né, para que reconheça-se a validade das alienações fiduciárias, cancele-se as medidas constritivas sobre os imóveis, visto que os imóveis que estão dados em alienação fiduciária não fazem parte do patrimônio do credor, sim do credor, né, e reverter os ônus da sucumbência para condenar a apelada. Os honorários advocatícios. Quase 1,5. Davi Ferreira Frota, Ceará, número 41.989, para falar pela apelada. Brevemente, o plano de caso trata de um tipo de apelação que foi interposto face a uma sentença de improcedência dos imóveis de terceiro. Vou precisar fazer uma breve contextualização sobre os detalhes, mas posso demonstrar que, ao contrário do que a FREME defende, existe uma fé das empresas envolvidas nessa operação desde a fase pré-contratual. Essa execução, que hoje é a titularidade do proponente, é uma execução que volta histórica de 5 milhões. É uma dívida que hoje totaliza algo em torno de 15 milhões de reais que não foi minimamente adquirida. Na fase ainda pré-contratual, para fins de analisar a viabilidade da construção desse crédito, quando se considera que é o credor originário, ele recebeu uma documentação da Araras, que é a garantidora da operação, a avalista, no sentido de que a Araras tinha um patrimônio imobiliário que a própria avaliou na época como sendo de mais de 50 bilhões de reais. Analisando, logicamente, esse patrimônio, o banco entendeu por conceder o crédito. Vindo, entretanto, a Sport, que é a emitente do título, a Araras, a garantidora, a inadimplência com essa dívida, naturalmente surgiu a execução, que ainda foi avisada pelo Santander, mas logo em seguida foi sucedida pelo meu cliente. Dado o cenário de adimplemento dessa dívida, na execução pedimos o arresto cautelar desses imóveis, visto que a Araras ainda não havia sido citada. Então, logo esse arresto foi deferido, tanto a Araras surgiu no processo espontaneamente, como surgiu, então, a figura da FREME imobiliária, ora apelante, dizendo em seus embargos de terceiro que esses imóveis não poderiam ser arrestados, pois supostamente haveriam sido dados em relação fiduciária de uma dívida. Essa informação nos causou surpresa, então passamos a analisar essa operação para verificarmos
se de fato ela procedia como alegado. O primeiro ponto que nos chamou a atenção foi o fato de que a Prêmio Imobiliária, como o doutor João falou, tem no seu quadro social o Roger e a Ana Janaína. A Ana Janaína nada mais é do que uma sócia em comum da Prêmio Imobiliária, como também da Araras. Então, nós temos uma operação em que tanto a empresa que recebeu os imóveis, como a empresa que deu os imóveis em alienação, tinha uma sócia em comum, compartilhava de uma sócia em comum. E vou além. O quadro social da Prêmio é formado pela Ana Janaína e o Roger, que são casados. E a P-Sport, que é a emitente do título, possui no seu quadro social Isaac e Davi, que são irmãos entre si, irmãos da Ana Janaína, e a própria Araras, que é a proprietária desses imóveis, como a gente acredita, tem no seu quadro social Isaac, Davi e Ana Janaína. Então, o que a gente percebe é que, na verdade, são 3 empresas que são controladas por um grupo familiar. A gente sabe que, lógico, a personalidade jurídica do sócio não se confirma na empresa, mas não há como se considerar que, nesse caso, estamos diante de 2 empresas que compartilham a gestão por um núcleo familiar. Fomos além, não nos limitamos a essa questão do quadro de sócios. A gente foi analisar efetivamente a confissão de dívida, que é onde foi feita a alienação fiduciária, para fim de entendermos se essa operação realmente tinha lastro. A fim de comprovar a rigidez dessa operação, a Prêmio Imobiliária atravessou um processo de diversos, inúmeros anexos referentes a supostos títulos que eram inseridos no bojo dessa operação. Analisando esses títulos, nós verificamos que existem também inúmeras inconsistências. Os títulos que supostamente deram causa a essa confissão de dívida, dentre eles, uma confissão de dívida friso de 6 milhões de reais, dentre eles, apenas 500 e poucos mil reais estão efetivamente comprovados. De resto, são títulos que não estão abarcados no período da confissão de dívida, são títulos apócrifos, nenhum deles tem grande parte não tem assinatura. São títulos que constam como sacado, inclusive a Guapa é uma empresa da Thaís, que é a irmã da Ana Janaína, do Isaac e do Davi. Tudo isso nos causou muita estranheza, e não somente isso. Vamos além também. Essa operação, supostamente, foi de 6 bilhões de reais, constou como garantia da dívida imóveis que os próprios partes envolvidos na operação avaliam em 12 bilhões de reais. A gente sabe, logicamente, que uma sobregarantia por si só não configura licitude nenhuma, mas uma sobregarantia de 100%, uma sobregarantia de 6 milhões de reais, não é comum. Um outro ponto que a gente percebeu. Grande parte dos títulos que a Araras e a Prêmio, na verdade, atravessou o processo para comprovar a rigidez dessa operação, todos, sem exceção, foram assinados eletronicamente. Curiosamente, embora esse fosse o modus operandi da Prêmio, nessa suposta operação de cessão de crédito, a confissão de dívida em si foi assinada com assinatura eletrônica. E por que isso? Se, eventualmente, existisse assinatura eletrônica, não haveria margem para antedatação ou, enfim, alterar a data que foi apostada no documento. Com a assinatura física, isso é possível. Por que nós acreditamos que existiu essa alteração? Porque a confissão de dívida foi feita no dia 1º de abril de 2025, curiosamente, no dia da mentira, e só foi averbada na matrícula do imóvel no dia 26 de outubro de 2020, meses após a suposta confissão de dívidas. Qual é o credor que faz uma operação de 6 milhões de reais e espera meses à mercê de outro credor vir pegar esses bens para fazer um registro de alienação fiduciária? Embora, de fato, na época ainda não existia a execução ajuizada, já existia o inadimplemento configurado. O inadimplemento do nosso título é de julho de 2020. A transferência dos imóveis aconteceu 3 meses depois, em outubro. Então, o que a gente acredita é que existe uma má-fé desde o início dessa operação, ainda na fase pré-contratual, quando foram ofertados imóveis que supostamente equivaliam a 50 bilhões, e na execução se esvaiu de volta negativa, não tem nenhum bem, e de repente surge essa suposta alienação fiduciária. Um outro ponto, e aí esse ponto é o que
na verdade, mais em causa estranheza, a Premium, a apelante, em diversas passagens, inúmeras passagens do processo, alega que essa dívida foi integralmente inadimplida, uma dívida de 6 milhões, e não há nos autos qualquer indício de que a Premium tenha tentado discutir essas garantias. Qual credor, em sua consciência, tem uma dívida de mais de 6 milhões de reais, garantida por imóveis que equivalem a 12 milhões de reais, e não vai atrás de pegar esses bens? Não é comum. Não é comum. O procedimento, inclusive, da lei que fala sobre o sistema financeiro imobiliário, possibilitaria que esse inadimplemento fosse averbado na matrícula do imóvel. E não foi. Então, diferentemente do que alega a Premium, a gente acredita sim que houve má fé e que essa operação foi simulada, assim como entendeu o juiz da Col. Na apelação, eles dizem não existe execução ainda, não existe má fé, portanto, e mais, eles dizem que, no momento que essa alienação foi averbada, não existia registro da penhora ou de arresto na matrícula do imóvel, que seria um requisito do STJ. De fato, esse requisito existe. O STJ entende. Mas a Premium ouvida que esse requisito é dispensado em caso de comprovada má-fé, que a gente entende que existe desde o começo, desde a fase pré-contratual. Então, portanto, esse requisito do registro da penhora, do arresto na matrícula do imóvel não se faria necessário nesse caso, diante da má-fé que, aos nossos olhos, são inequívocos. E vou além também, ainda sobre essa questão do registro. O intuito do STJ, ao designar essa necessidade de averbação da penhora ou do arresto na matrícula do imóvel, é para fim de publicizar. É para fim de que o adquirente desse imóvel saiba que ele está adquirindo um imóvel que possui alguma questão ali envolvida, que ele pode sofrer algum tipo de penalidade por isso. Nesse caso, embora não houvesse o registro, não tem como dizer que a Premium não tinha conhecimento da situação da Araras para com meu cliente, para com a dívida de mais de 5 milhões de reais, tendo em vista que tanto a Araras como a Premium compartilham um sócio comum. Essa situação, com certeza, era plenamente conhecida por eles no seio familiar, considerando que são 3 empresas controladas por irmãos, 3 irmãos, um cunhado, né, de 2 irmãos e um esposo. Então, essa questão do registro, nesse caso, faz totalmente desnecessária diante da má-fé inequívoca. Isso é um ponto de curiosidade, e logicamente, isso é só uma curiosidade mesmo, não há nenhum ilícito nisso, nada do tipo, é só algo que aconteceu agora. Seguindo essa cronologia de acontecimento que a gente acredita que as empresas atuam em conjunto, o Dr. João aqui, que sustentou em nome da Premium, ele é o mesmo advogado que em outros autos advoga para Araras. Então é estranho uma devedora e um credor, que um tem uma dívida e o outro tem direito de receber a dívida, né, o crédito na dívida, possui o mesmo advogado, defendendo as duas partes. Como eu falei, essa é uma curiosidade, não há nenhum estudo disso. Então, por esses pontos que a gente abordou aqui, é que a gente pede o improvimento do apelo para que seja mantida a sentença de procedência dos impactos de terceiro. Muito obrigado pela palavra. Agradeço, doutor. Passa a palavra ao eminente relator, para o Abelardo Benevides, para proferir o seu voto. Renovo os cumprimentos a todos, partidamente presidente, colega, do Parquet, da Prefeitura, nobres advogados que sustentaram na tribuna, os servidores da casa. E como visto aí no embate entre advogados com tese distinta, a ação é bem interessante, né? Esse de apelo traz a conhecimento da corte questão envolvendo a alienação fiduciária e a possibilidade ou não de tratar-se delas ser coberta com o manto da fraude e da ilegalidade. Como visto aí, está aqui na íntegra, meu voto está aberto para esse objetivo, talvez são apenas 17 aulas, mas há um contrato, há uma dívida contratada pela Araras inicialmente, em torno de mais ou menos 6 milhões,
foi então com o Banco Santander, e posteriormente transferiu para a hora apelada estratégias. E no decorrer, como se falou na tribuna, e eu recebi do advogado da apelada, inclusive ontem, o Facto Memorial, não recebi da outra parte, mas conforme dizendo, conforme se apurou, de vários bens estavam em garantia, depois, salvo engano, não passei por essa mas teriam sido 7 bens, dentre aqueles que foram esgrimidos como poder econômico para contrair, capacidade financeira para contrair essa dívida. E esses bens, depois se viu, foram dados em alienação a outra empresa. Então, vieram os embargos terceiros dessa empresa, foram julgados pelo colega Fernando Barros, né, no grau, e ele rejeitou, entendendo que estava ali caracterizada a má-fé. Então, é o que, afinal, resta, e a grande questão, como eu digo no voto, é definir se a alienação fiduciária vem do óbvio realizada em fraude, a execução, caracterizada pela má-fé, decorrentes de 2 elementos aqui essenciais: os vínculos familiares e sociais. O eminente advogado da parte apelante, da prêmio, ele crê com a validade do documento público, válido, cartório e tal, e que apenas por presunção o juiz teria agido apenas por presunção para considerar má-fé. Eu tenho para mim que não. Não é a minha convicção. Não, depois de me debruçar muito sobre esses autos, existem provas, realmente, primeiro, dessa ligação familiar e social. Até um quadro aí dos autos, que o advogado me entregou ontem, mas está nos autos, eu voto a alusão a ele está nos autos, mostrando essa ligação. São 2 empresas que têm sócios comuns e são familiares. É a mulher e o marido, e a outra, a mulher e os irmãos. Aqui eu estou enxergando percentual. Então, nós temos que nos debruçar diante desse elemento. E eu fiquei me indagando, quando fui examinar esse processo, desde o primeiro momento, anotei aqui no voto. Se esses elementos, se essa prova dos autos, várias delas, estes aspectos e outros menores, não se prestarem a caracterizar a má-fé, o que caracterizaria a má-fé? Seria, a meu entender, uma prova exigir da parte uma prova diabólica. Tinha que ser um vídeo para a pessoa dizer: olha, eu fraudei um áudio ou um documento escrito, passado em cartório. Olha, nós nos juntamos aqui, marido, mulher, irmão, cunhado, e deu uma fraude. Existe. O juiz não pode ser ingênuo. Não se pode colocar amor, nem ódio, nem sentimento em qualquer que seja a decisão, mas não se pode ser ingênuo. E eu me lembrei aqui, presidente, sei com todo respeito a todas as partes, de 2 casos. Um eu não vou falar, porque é jocoso e tal, não cabe nessa ambiente. Era até uma piada lá do usuário. Mas eu me lembrei aqui, já aqui na sessão, daquela famigerada e famosa Operação Aquário. Alguns talvez se lembrem. Também chamado de Operação Tabajara. A Operação Tabajara. Envolvendo quase 4 milhões de dólares, e 5 milhões. Apareceu o buraco lá, e aí vamos justificar como para a justiça.
Aí foi uma pessoa ao Uruguai, celebraram um contrato de empréstimo, que aquele dinheiro foi um empréstimo e tal, e esse contrato rendeu penas, inclusive um bicho de desemprego. Ninguém engoliu. Nem o Congresso Nacional, nem o Supremo Tribunal Federal. O taxa mutante tem algumas semelhanças e eu vou ter todo respeito às partes e às pessoas. Então, eu estou aqui mostrando, trazendo a jurisprudência, inclusive, do STJ, que fiz questão de trazer de outros tribunais, Minas Gerais e tal, mostrando esses componentes. Tá? Família. Familiares em conjunto. E empresas do mesmo núcleo familiar, venda de bens, determinadas situações, caracterizam a fraude. Não é presumir, é convicção. Esses fatos geram a certeza jurídica. Eu anoto aqui, por dispensar que está no meu voto, os colegas já viram, foi disponibilizado com antecedência. Um deles aqui, só esse exceto de um voto agora, de 2025, do STJ. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do enunciado da súmula 375 do STJ, escrito pela parte e na tribuna, mas há ressalva, desde que exista uma fé. Em caso de doação entre descendentes e ascendentes descendentes, pois essa liberalidade por parte do devedor revela a intenção de blindagem patrimonial, visando frustrar credores. Em tais casos, a caracterização de má-fé, olha lá, eu destaco, decorre do vínculo familiar entre o devedor e o donatário, e o contexto fato, como conhecimento da pendência de demandas judiciais e a permanência do bem do núcleo familiar, ainda que sem registro pior. E aqui eu indalo. Será que os membros de uma empresa não tinham conhecimento, são dos sócios, interligados familiares, dessa contratação, desse levantamento de 6 milhões? Não. Eu celebrei o contrato de alienação fiduciária, eu não sabia disso. É pouco crível, não é? Então, com todo respeito, eu peço bem àqueles que têm compreensão diferente. Eu acho que, nesse caso, estou comprovado que as instituições, as duas pessoas jurídicas e os seus membros atuaram de forma correta. Operou-se o mecanismo que é chamado aqui, inclusive, da jurisprudência que eu mencionei, de blindagem patrimonial. Então, presidente, eu estou com incêndio e negando o provimento ao erro. Desembargador pela Benevides, como vota desembargador Leite Albuquerque. Não, senhor presidente. Senhor advogado. Relativamente bom. Os menores frascos de estômago, melhores essências. Relações das empresas e todo o quadro que é apresentado nos financiamentos já foi elaborado já está da presença da corrupção, da complexidade, da determinação sendo praticado aqui. Diversos estados têm legislação. Os crianças do processo, ela vai trabalhar em 2020.
também são citado por Vossa Excelência Raul Araújo, onde ele cita aqui vários ministros, ministro Manciati, jornal David Noronha, Ricardo Patrocínio, Vossa Excelência, presidente. Então, essa é uma decisão da Heratura né? E uma parte também, Pedro, que foi interessante, quando fiz até o julgamento por fraude e execução, na alienação de bens e imóveis, com demonstrada a marca terceira diferente, totalmente duvidoso isso. É evidenciado especialmente nos tipos societários e familiares das formas de vida, sendo irrelevante a anterioridade da alienação em relação ao tratamento das citação. Portanto, se será esperado, já deixou, como eu gosto de dizer, de gritante obviedade, quadro que a situação realmente formou-se aí um conluio, né? E já acompanhando o sistema provisório, permaneça acompanhando e parabenizando o sistema esperado. E é com voto. Agradeço, desembargador Albuquerque. Quem vota na sequência sou eu, e eu cumprimento os advogados pelas sustentações orais realizadas da tribuna, mas eu adianto que eu também acompanho o voto do eminente relator, desembargador Abelardo Benevides, que é um voto bastante certeiro, preciso, dirimiu muito bem a controvérsia, e, inclusive, no reconhecimento da fraude à execução, Vossa Excelência cita o julgado do ministro Raul Araújo Filho, segundo o qual, para o reconhecimento da fraude à execução, pouco importa se o ato de transferência do bem ocorreu antes da citação formal. Porque, do contrário, seria muito fácil, desembargador Abelardo, se nós esperássemos que houvesse uma citação formal, certo? Para que reconhecer uma alienação pretérita, uma alienação que antecedeu essa citação. Do contrário, ninguém nunca reconheceria uma fraude de execução, porque, via de regra, os devedores fazem essas alienações antes da citação. Isso é o que dizem as máximas da experiência. E como Vossa Excelência muito bem pontuou, o juiz não pode ser ingênuo. O julgador, sobretudo no colegiado, em que integram julgadores experientes, experimentados, nós não podemos nos levar por essas afirmações singelas. Chega a ser realmente ingênuo pensar que, neste caso aqui, não haveria uma fraude à execução que é, todo respeito, escancarada. E é por isso que eu parabenizo Vossa Excelência pelo precioso voto, acompanho integralmente e adianto que, dentro em breve, farei uma citação desse voto de Vossa Excelência em outros julgados aqui que devo participar. Não estará longe esse dia. De maneira que anuncio o resultado do julgamento, que a apelação conhecida e não provida nos termos do voto do relator, pagador Abelardo Benevides, o julgamento é unânime e se encontra encerrado. Agradeço mais uma vez a presença dos novos causados. Obrigado, Santos. Trabalho a todos. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 120 da pauta do PJR, relatoria do desembargador Gomes Correia. A apelante é Mônica Barreto Espíndola dos Santos e a advogada Aira Facó Antunes, escrita na OAB Ceará, sob o número 43.228-A, requereu sustentação oral pela apelante. A apelada é a Unimed Fortaleza, apelativa de trabalho médico limitada. É isso? Fala do Gomes Correia. Eu indago a nova causista, em primeiro lugar, cumprimento, boa tarde a Vossa Excelência, dado se dispensa tanto a leitura do relatório como a própria sustentação oral, tendo em vista que
a proposta de voto da eminente relator, desembargador Luiz Correia, já foi votada, já se contribui, é no sentido de dar provimento ao recurso de apelação. Eu vou apenas me certificar aqui, antes de anunciar o resultado, para que faça de acordo com o que está realmente. É o 120 da pauta do PJE. É o fornecimento de um medicamento, Spravato, não é isso? Para tratamento de depressão, e o voto do relator. Eu não faço parte da turma, julgadora, mas o voto é no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, conforme referiu a doutora Aira Paco Antunes, pela apelante Mônica Barretos dos Santos. Secretaria anota, eu já anuncio o resultado do julgamento, que é unânime, apelação conhecida e provida. Teve o voto do relator, desembargador Gomes Correia. A sequência é o agravo interno, número 30 da pauta do PJE, relatoria de desembargador Abelardo Benevides. Agravo interno em apelação. O apelante é o Banco Bradesco S.A. e apelada em Mara Granitos e Mineração Limitada. Pelo apelante Branco Bradesco S.A., requereu citação oral o doutor Alberto Eugênio da Silva Gazineu, escrito na OAB São Paulo, sob o número 272.393, e pela apelada em Mara Granito de Mineração Limitada e outros, requereu sustentação oral ao advogado Rafael Gonçalves Mora, OAB Ceará 14.068, indago a ambos pelo cumprimento a Vossas Excelências, dados dispensam ao uso do relatório. Primeiramente, o doutor Alberto Eugênio Gazineu dispõe de prazo de até 15 minutos para realizar a citação oral perante a Câmara. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Abelardo Benevides Moraes, excelentíssimo senhor desembargador Emanuel Leite Albuquerque, excelentíssimo senhor desembargador José Vidal, senhora representante do Ministério Público e da Defensoria. Trata-se de uma apelação proposta por uma sentença que julgou extinta uma execução, acolhendo uma ilegitimidade do Banco Bradesco para a tutela de créditos cedidos entre o Banco Bradesco e o governo do Estado do Ceará. Pois bem, essa apelação inicialmente foi processada, ela não foi conhecida, adotando a premissa de que não tinha via de analicidade, não tinha sido impugnado sem uma sentença. Então, o recurso foi mantida a sentença. Contra esse acordo foram apresentados embargos de declaração, onde a gente demonstrou, o banco demonstrou que houve sim impugnação da sentença, e esses embargos foram acolhidos por essa Câmara para dar provimento ao recurso e mandar processar a execução. Na sequência, os executados entraram com um agravo interno nessa decisão para dizer que perdão, na sequência de entrar com agravo interno para dizer que aí houve uma inovação eu acho que houve vários. Não vou dizer que agravo interno, mas também. Houve um outro embargo de declaração para dizer que, e aí trazendo uma inovação recursal, para dizer que a questão aqui é que tinha um julgado no STJ que reconhecia a legitimidade do Bradesco para representar o BEC numa ação rescisória, totalmente distinta da situação do caso, e que, então, deveria ser reconhecida a legitimidade. E aí, então, houve uma decisão monocrática acolhendo esses embargos para reconhecer a legitimidade do Bradesco. Contra essa decisão monocrática, agora sim, foi interposto o agravo interno que está em pauta de julgamento. Pois bem, excelência, eu não vou entrar aqui na discussão sobre o crédito do Estado, porque isso é uma questão que está superada pelo processo e pelo tribunal, onde já se reconheceu que, embora o crédito tenha sido cedido por banco para o Estado do Ceará, para o governo do Estado,
o BEC tem a legitimidade e a obrigação legal de perseguir essas ações e dar sequência dos processos já ajuizados. Pois bem, então, isso é uma questão que eu não vou nem entrar aqui no mérito. O que eu chamo a atenção de Vossa Excelência é sobre a nulidade processual. Uma nulidade processual que grita ao tribunal para que seja corrigido. E eu vou explicar o que ocorre. Quando houve o ajuizamento da exceção, a parte executada alegou a ilegitimidade ativa. Legitimidade ad causa. Isso. Sobre qual fundamento? Isso. Sobre o fundamento de que o crédito não era do BEC, o crédito era do Estado. Então, o BEC não poderia ajuizar a ação de execução. Esse foi o argumento. Ilegitimidade ad causa. O que está previsto lá pelo legislador no artigo 17 do CPC. Né? Não há dúvida disso. Ninguém pode pleitear direito alheio sem nome próprio. É óbvio. Né? Parece bem tranquilo essa parte. Mas aí depois, no curso do processo, vem uma outra tese, que já não é mais a ilegitimidade ativa. É uma ilegitimidade ad processo. É aquela ilegitimidade quando a parte deixa de existir dentro do processo. Então, veja, é um segundo momento. Né? Então, fazendo essa distinção, a ilegitimidade ativa, ad causa, prevista nos artigos 17 do CPC, quis o legislador dizer o seguinte: ninguém pode pleitear direito à lei não próprio. E qual é a consequência disso? A extinção da ação, por óbvio. Quais os efeitos de uma sentença dessa? Os efeitos ex-tunc, como se nunca tivesse existido. Aqui não. Aqui uma ilegitimidade que não está se analisando o momento da propositura da ação. Veja, Excelência, você analisa o momento da propositura da ação, porque quem interpôs a ação foi o BEC. Legítimo. E aí, inclusive, fato de controvérsia, que será, imagino eu, até argumentado na tribuna pela parte, que é isso que se alega. O que se alega, na verdade, é uma ilegitimidade ad processo, uma ilegitimidade, uma ausência de representação processual. Né? Ou seja, no curso do processo, como fazendo aqui o trocadilho, a parte falece. A instituição financeira foi incorporada por outros, deixou de existir. E aí o legislador quis, e num tópico específico do Código de Processo Civil, lá no artigo 76, artigo 110 e 313 do CPC, dizer o seguinte: bom, se a ação já está em curso e uma das partes deixa de existir, falece, o que se faz? Se faz uma substituição processual, porque daí não se retorna ao momento do ajuizamento da ação. A ação já foi proposta, atos processuais já foi sequenciado. Como é que a gente estima uma ação com legitimidade ativa? E por isso o efeito de uma legitimidade do processo é uma legitimidade ex-tunc, ou seja, a partir do momento em que a parte deixa de existir. Por falecimento, pessoa natural, ou por incorporação, cessão, extinção da pessoa jurídica. Nesse caso, pessoa jurídica incorporada por outra instituição financeira. Então, neste momento, Excelência, que houve, então, essa alegação de ilegitimidade ad processo, houve, na verdade, nessa decisão agravada, uma confusão processual. Se confundiu, com devido respeito, o Instituto da Legitimidade Ativa, para o momento da ajuizamento da ação, com a ilegitimidade ad processo, aquela prevista no artigo 76 do CPC, do 110 do CPC, né? Do 313. Permitam-me, Excelência, apenas fazer esse destaque, né? O artigo 76 do CPC diz o seguinte: que quando ocorre essa ilegitimidade, o que deve ser feito? O legislador diz, né? Extingue a ação? Não. Determina a intimação daquele que é o legítimo a regularizar o polo processual. A parte faleceu, pessoa física, intima, então, o espólio, o inventariante, os herdeiros. Se a parte, então, não sanar esse risco, e aí sim, por desídia da parte, aí sim, culmina na extinção da ação. Diferente da de causa. Que não tem como se sanear. Se a parte não tem
não tem ligação com o direito material, se a parte não tem capacidade jurídica subjetiva para representar aquele interesse que está sendo postulado, a ação tem que ser extinta. Mas não é esse o caso. O caso aqui se discutia, não se discutia a legitimidade do DEC. Já foi reconhecida pelo tribunal. Tinha legitimidade. Acontece que depois de 20 anos da ação ajuizada, o DEC já tinha sido incorporado pelo Banco Alvorada e, por consequência, pelo Banco Verde. E o Bradesco, que era conglomerado econômico, continuou atuando no processo. Então, aí veio a tese de que não pode ser o Bradesco, tem que ser o sucessor legal do Verde. Mas não houve intimação para esse saneamento. O que houve foi uma extinção da ação e, repito, fazendo essa confusão do Instituto Processual em que se admitiu ilegitimidade ad causa ao invés da legitimidade ad processo. Então, no nosso entendimento, do Banco Bradesco, é que deve ser dado provimento a esse agravo interno para reformar a decisão agravada, fazendo essa correção, né, de que a legitimidade aqui é a de processo. Não se discute aqui a posição da ação há 20 anos atrás, se discute agora. Não existe mais a parte, o Banco DEC não existe mais. Quem que existe? Houve sucessão do Alvorada, do Banco Bradesco Verde. Então, há necessidade de determinar a regularização. E se não for feita, aí sim culmina na extinção. Então, está no artigo 76. E só para finalizar, o artigo 76 faz duas divisões. O parágrafo 1º fala que esse saneamento, essa ilegitimidade de causa, quando ocorre antes da sentença, né, parágrafo 1º, ele faz uma distinção, intima o autor, se a ilegitimidade for do autor, intima ele para regularizar sob pena de extinção. Se for o réu, veja o interesse do legislador. Se for o réu, não extingue a ação. Dar-se, ainda que ele tenha apresentado defesa, dar-se a revelia. Veja, o Instituto preserva a triangularização processual e o processo, os atos processuais já praticados. E o parágrafo 2º trata-se do tribunal. Quando a ilegitimidade ocorre no tribunal, suspende-se o julgamento, intima a parte para fazer isso. Então, Excelência, terminando, agradeço imensamente a atenção, devolvo a palavra e peço o provimento do recurso. Muito obrigado, doutor. Doutor Albérico Eugênio. Passa a palavra ao doutor Rafael Mota para realizar a sustentação oral pela apelada Embrasma, Indústria Brasileira de Mármore Limitada. E em Marco de Granitos, isso. Marco de Granitos e Mineração Limitada e outros. Senhor desembargador Zé Ricardo, cuidado do patrocínio, presidente dessa Câmara, boa tarde, na pessoa de quem eu saúdo os presentes, desembargador relator, desembargador Abelardo, decano dessa Câmara, vice-decano deste final, desembargador Emanuel, desembargador Carlos Saíl, desembargador Salles Militar, vereadores do Tribunal de Justiça, Força Policial, colegas advogados. Excelências, o presente caso, é importante que se ressalte, ele é o julgamento de um agravo interno, uma decisão monocrática da lavra do atual vice-presidente deste tribunal, o desembargador Francisco Mauro Freire Liberato, que, de forma técnica, precisa e lapidar, reconheceu, efetivamente, não apenas a ilegitimidade aqui discutida, mas outras questões que daqui a pouco eu irei tratar especificamente. Mas antes é importante, e eu explicarei por que é importante, nós fazermos essa linha do tempo, que já é bem conhecida desse tribunal, mas mais uma vez se faz necessário destacar na tribuna, que é da vida do BEC. O BEC foi vendido à época para a Alvorada, cartões, crédito e investimentos, e depois foi sucedida pelo Banco BERG. Por que isso é tão importante? Porque o Banco BERG ainda existe, ele ainda está ativo. Então, não se pode falar, daqui a pouco explorarei melhor, de uma eventual, aspas, morte de uma parte, para o Emanuel, que viria a ser sucedida ou representada por outro. O banco continua existindo. O Bradesco, portanto, nunca fez parte da linha sucessória do Ibanatu, antigo Banco do Estado do Ceará. E quem diz isso são as atas de venda do Banco do Estado do Ceará,
o Banco Central do Brasil, que homologou, reconheceu a operação, este Tribunal de Justiça, pelas suas 4 câmaras de direito privado, há entendimentos das 4 câmaras de direito privado, aqui eu destaco, né, esta primeira Câmara tem um julgamento de 6 de novembro do ano passado, da relatoria do desembargador Mauro, neste voto, inclusive, de forma unânime, ele reconheceu isso, com o voto que foi atendido pelo desembargador Emanuel, desembargador Ricardo aqui presentes. A segunda Câmara de Direito Privado, decisão de agosto do ano passado, da relatoria do desembargador Everardo Lucena. A terceira Câmara de Direito Privado, na relatoria do desembargador Marcos William Oliveira, de 16 de outubro do ano passado. E a quarta Câmara de Direito Privado, uma decisão do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, de maio do ano passado, e uma outra que daqui a pouco tratarei dela, de antes de ontem, da relatoria do desembargador Djalma. Então, as 4 câmaras de direito privado desse tribunal já assentaram nesse entendimento. A primeira câmara, inclusive, foi a última, me lembro, despacho que fiz com o desembargador relator Abelardo, foi a última, que foi exatamente esse julgado do desembargador Mauro do ano passado, o desembargador Ricardo e o desembargador Emanuel participaram dele, e não bastasse o tribunal, o Superior Tribunal de Justiça já referendou esse entendimento através da sua corte especial. Então, não há dúvidas de que o Bradesco não faz parte da cadeia sucessória do BEC. Mas, falando especificamente da decisão agravada, e aqui eu vou me focar nela, e eu vou tomar licença, eu vou pedir licença a Vossas Excelências para fazer uma rápida leitura de um trecho da decisão ora agravada, repito, da palavra do desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, e ele nos diz o seguinte: como dito, é perceptível, esta é a decisão agravada, como dito, é perceptível que os argumentos da apelação do Banco Bradesco não guardam pertinências com o crédito em cobrança, com os fundamentos da sentença e com a própria sucessão processual realizada nos autos, especificamente. Primeiro item, quanto à origem dos recursos do crédito cobrado pelo BEC, a ação cuida de cobrança executiva de créditos oriundos do BNDES, enquanto a apelante sustenta, aqui agravante, sustenta sua legitimidade para a gestão de créditos do Fundo Industrial do Ceará. Segundo ponto, quanto aos fundamentos do julgado recorrido, a sentença afastou a legitimidade do Banco Bradesco, BES, matéria não impugnada pelo apelante, aqui agravante, que alega a legitimidade ativa do Banco Bradesco. E quanto à sucessão do BEC, diz ainda o desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, Banco Bradesco, PEG, ingressou nos autos e se dizendo sucessor do BEC, o que contraria os argumentos da apelante. Em seu recurso, e aí destaca o desembargador Mauro, representado pelo mesmo escritório da advocacia, afirmando ser ele apelante, o sucessor. Então, a decisão do desembargador Mauro é irretocável em relação aos seus fundamentos. Ela reconhece a ausência de dialeticidade da apelação, ela reconhece a ausência de legitimidade, quer processual, quer de qualquer outra natureza, e ela igualmente reconhece que o Banco Bradesco não está na cadeia sucessória do BEC. Em relação ao que foi levantado aqui pelo Banco Bradesco na tribuna, sobre a eventual aplicação do artigo 76 do Código de Processo Civil, indicando-se que, na verdade, não se trataria, desembargador Ricardo, o senhor, como processualista de escola, sabe disso, questão de legitimidade, mas sim de representação. Primeiro, isso não se sustenta, porque, como foi dito, o Banco BES já existe, desembargador Abelardo, então não há que se comparar com a eventual morte de uma pessoa natural. Mas eu vou tomar aqui emprestadas as palavras da quarta Câmara de Direito Privado, em acordo com o desembargador Carlos Augusto, lavrado na última segunda-feira, antes de ontem. Antes de ontem, um voto da relatoria do desembargador já está nos autos, eu colecionei outros autos, enfrentou matéria idêntica à matéria enfrentada agora, e eu vou ler aqui só um trecho da ementa, é o item 8 da ementa. O documento foi assinado pelo desembargador Djalma às 9h39 da última segunda-feira, e diz o seguinte: impossibilidade de aplicação do artigo 76 do Código de Processo Civil. O pedido subsidiário para a aplicação do artigo 76 do Código de Processo Civil, visando intimação da Alvorada Cartões Banco Bradesco PEG para a regularização da representação processual, não merece acolhimento, diz a quarta Câmara de Direito Privado desse tribunal. O referido dispositivo aplica-se aos casos de vício de capacidade de representação,
situação diversa da presente, onde se discute legitimidade processual ativa. Ademais, considerando que o processo constitui marcha para frente e que a atual detentora do crédito não surgiu nos autos em momento oportuno antes da sentença, seria inadequado a terminar sua intimação nessa fase processual. Então, veja que essa questão foi devidamente enfrentada e adequadamente resolvida por este tribunal através de sua quarta Câmara de Direito Privado. Apenas por um excesso de zelo da nossa parte, desembargador Ricardo, desembargador Belardo, desembargador Emanuel, eu gostaria de destacar o pedido feito na última segunda-feira de habilitação nos autos do Estado do Ceará, desembargador Carlos Augusto, em que ele requer a entrada nos autos como amicus curiae, como amigo da corte. Na verdade, o que o Estado do Ceará fez foi ser um inimigo da corte, porque ele causa uma perturbação, desembargador Belardo, em menos de 48 horas do julgamento. Esse pedido perfeito. Esse julgamento é absolutamente intempestivo e extemporâneo. O Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, desembargador Ricardo, já tem entendimento consolidado. Como é que eu posso vir a usar o ser, aspas, amigo da corte se o processo já está julgado ou já está em pauta de julgamento? Nesse caso, ambos, ele já foi julgado e já estava em pauta. Também é impróprio esse pedido do Estado do Ceará, e que, repito, só por excesso de zelo eu trato dele, porque ele vai tratar, já na petição, a indicação de que eu tenho um interesse de uma das partes. Eu estou representando o interesse do Bradesco. Então, não bastasse isso, quando se lê aquela petição do Estado do Ceará, e aqui eu tenho um profundo respeito da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, quero fazer o registro expresso, mas, com surpresa, nós lemos essa petição, e que, na verdade, não é um pedido de amicus curiae, é apenas uma informação. É como se nós viesse dar uma declaração de pagador Belardo, dizendo, olha, para nós, quem comprou o BEC foi o Bradesco. Matéria, repito, pelo BEC, pelo Banco Central, por este tribunal, em todas as suas câmaras e pelo STJ, já superado. Por todos esses motivos, e pela técnica precisa da decisão agravada, repito, irretocável pela pena do desembargador Mauro, seguindo já entendimentos desta Câmara e deste tribunal, vem a IMARF e outros requerer, por todos os argumentos aqui explanados, o total improvimento do agravo interno e a manutenção integral da decisão agravada. Muito obrigado. Agradeço, doutor Rafael. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Belardo Benevides. Obrigado, presidente. Cumprimentos a todos. E agora, especialmente, aos nobres advogados. Tentar na pergunta. Essa questão, eu sou o mais novo aqui, sou o Benjamin na Câmara, sou o Deófilo. Os colegas já têm a inteira compreensão da matéria. Como já mencionado aí na pergunta, vem de algum tempo, houve decisões diversas, por órgãos fracionários diversos, compreensão diversa, mas hoje essa matéria já está toda uniformizada. Eu estou aqui no meu voto, acompanhando, sustentando esse entendimento, prático entendimento já pacificado na ambiência dos órgãos fracionários do TJCE, de resto, também, e principalmente, né, essa matéria já subiu à instância superior, ao próprio STJ. Vou fazer breves considerações, acho por demais suficiente, né? Maiores, outros, trazer aqui mais outros argumentos, o detalhamento do meu voto, logo mais estará disponível aí para as partes. Eu trago, inclusive, jurisprudência de 2025, aqui no voto, com essa compreensão. A compreensão de que o BEC foi incorporado ao Alvorada Cartões, essa pelo Bradesco SA e os recursos tirados pelo Banco Bradesco SA. E, como todos sabemos, são duas instituições distintas. Banco Bradesco SA. Lembro até aqui, recentemente, processo até da minha relatoria,
mutatis mutandis, assemelhado, onde o Banco do Brasil entrava com um recurso defendendo o interesse da BEC, de outra instituição agregada ao Banco do Brasil, certo? E nós aqui, inclusive, por unanimidade, rejeitamos a legitimidade, anunciamos e proclamamos a ilegitimidade. Estou até com embarque, um ED aí para trazer brevemente. Então, mais ou menos isso. O nobre advogado tratou dessa questão da ilegitimidade, especificamente, da sua arguto que é, fazendo o seu papel, mas eu acho que não se aplica aqui o caso, conforme já confrontado a pergunta, a questão da legitimidade, regularizar e tal. E, além do mais, eu menciono no meu voto, mesmo que fosse suplantada essa questão da legitimidade, nós teríamos outro argumento, acolhido pelo eminente, então, relator, desembargador Mauro, na monocrática, atinente à ausência de dialeticidade. Então, foram dois fundamentos. E eu estou mantendo a decisão, reconhecendo os dois, tais quais postos aí na decisão agravada. Então, não conheci o recurso, pela ausência de interesse e legitimidade recursal, e por não especificar, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida lá na origem, pessoa na nona vara civil, a doutora Luísa. Então, eu estou aqui com essa compreensão, e até anotei aqui para não esquecer, mais uma vez, advogado já mencionou na tribuna, e está aqui no meu voto, na última página, essa questão do pedido do Estado. Eu trago aqui no entendimento do STJ, o resto, 1152, 18 do Rio Grande do Sul, inadmitindo esse pedido neste momento, né, em decisão do Supremo, relatado pela ministra Carmen Lúcia, também nessa mesma toada. Então, com essas considerações abreviadas deste presidente, mais colega, estou conhecendo do agravo e negando o provimento. Agradeço, desembargador Dalapi Levites, como vota o desembargador Leite Albuquerque. Pois não, senhor presidente, cumprimento o voto, casos, duas reivindicações orais. Matéria já temos precedente. Sim. Já foi bem debatida aqui a nossa ambiência aqui da primeira. Após preparado voto, Paulo Liberado. Francisco Mauro Vieira Liberado. Agora o nosso vice-presidente, Vieira Canta. Sai vice-presidente. Chega o presidente. Sai também. Sai corregedor. Corregedor. Corregedor também. E vai sair mais boa. Mais coisa. Então há minutos também identificado para mesmo. E mas tem esse outro ponto com relação à ausência de eletricidade. Essa violação de eletricidade está conhecendo por recurso. A sessão está conhecendo por recurso e por ausência E a eletricidade. de eletricidade. E também a questão do interesse de ajuda. Isso, né? Conheço o agravo, mas deve por essa dupla fundamentação. Exatamente. A questão da legitimidade e também De eletricidade. da dialeticidade. Então, assim como o voto, e como eu falei inicialmente, a matéria já bem batida, bem discutida aqui na nossa vida. Obrigado, desembargador Manuel. Inicialmente, eu cumprimento a ambos os advogados pela indiciosas relações orais com que brindaram a esta Câmara. Realmente são votações orais bastante densas
Mas eu recordo que o tribunal já tem vários precedentes sobre essa matéria. E, hoje em dia, nós, no direito brasileiro, trabalhamos sob a égide dos precedentes que foi, digamos, não foi iniciada, mas foi sobremodo referendada pelo Código de Processo Civil de 2015. Quando se trabalha com precedentes, o julgador não precisa começar do zero o raciocínio jurídico, porque aquilo já está fartamente debatido nos julgados anteriores desta Câmara e do próprio tribunal. Como se referiu o doutor Rafael Mota, as 4 câmaras de direito privado deste tribunal referendam o entendimento de que o Bradesco não é sucessor do Banco do Estado do Ceará. Então, com essas considerações, eu reafirmo a força dos precedentes firmados tanto pela primeira Câmara de Direito Privado como pelas demais câmaras, e também com os acréscimos do eminente relator acerca da falta de dialeticidade recursal, que eu acompanho a inteira fundamentação trazida pelo eminente relator. E, com isso, eu anuncio o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno com as fundamentações trazidas pelo eminente relator e desembargador Abelardo Benevides Moraes. Mais uma vez, os nomes causísticos. Julgamento encerrado. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 45, a falta do PJF. Relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O apelante é a Novaes. Aqui no timbre, aqui, não sei por quê. Qual a fundamentação disso? Porque aqui a apelante é underline apelada. Né? E no relatório aqui consta também a Novaes Freire e o Bradesco como apelante. Né? É isso. Só um instante. Aqui você fala pela aqui, o PJE, quando o gabinete vai preparar o voto, parece que puxa os dados, já aparece aqui. Mas esses dados não têm consequência. Por exemplo, aqui figura como apelante a Novaes Freire Empreendimentos Imobiliários e o Banco Bradesco S.A. E no roteiro aqui da gente consta um apelante a Ana Adelaide Castelão de Souza. Também apelante o Josevaldo Filho de Souza. Mas essa informação não é fidedigna. E é por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de fazer tanto o pregão como o voto. Feitas essas considerações, eu indago doutor Luiz Cláudio Alves de Souza. É isso. Falará pela apelante Novaes Freire Empreendimentos Imobiliários Militares. É isso? Sim. E a apelada é Ana Adelaide Castelão de Souza e o doutor Luiz Cláudio dispensa do relatório. Então, eu concedo o prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral. Mas antes, eu queria dar a palavra a Vossa Excelência, queria suspender a sessão de 5 minutos. Sou o relator, José Ricardo Vidal Patrocínio. Mas só isso aqui.